Graças a Deus. Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Quero glorificar o nome do nosso Deus, do nosso Salvador e do Consolador amado Espírito Santo. Eu quero nesta oportunidade trazer até você uma palavra amiga, uma palavra abençoada. Essa palavra está registrada no livro de Ruth. Ruth é o 8º livro do Antigo Testamento. É um dos 2 livros aonde denomina e expõe e valoriza a mulher. Nós sabemos que o 2º livro que fala e intitula o nome de uma mulher é o de Esther, que é o livro de número 17 ou 17º livro do Antigo Testamento. Este composto por 10 capítulos. No entanto, o livro de Ruth é composto por 4 capítulos. Louvado o nome do Senhor. E eu quero falar aqui nesta oportunidade de uma palavra muito específica que está registrado no capítulo de número 1, no verso 15 e 16, aonde narra a decisão da nora de Noemi. Ruth esta, diante de uma proposta da sua sogra, ela decide acompanhá-la, retornar a Belém de Judá. E o tema desta mensagem, então, será: é o tempo de retornar a Belém. Eu quero, então, trazer para o nosso tempo de hoje. Talvez você esteja peregrinando como estava Noemi nas terras de Moabe. As terras de Moabe, sabemos que Noemi e o seu esposo chegam ali acompanhados dos seus 2 filhos para tentar se livrar da fome que assolava ali a Belém de Judá. Nos tempos dos juízes, era então Israel julgado. E sabemos que nesse período, ali durante a primeira etapa, louvado o nome do Senhor, dos juízes, eu fiz uma anotação aqui para a gente poder ter noção mais ou menos como que era. Então, a gente vê que por aproximadamente aí 120 anos, o povo de Israel foi então bem sucedido. Entre os juízes ou os governos e reis, nós vamos destacar a história de Gideão. Gideão governa Israel, ou Belém de Judá, por 40 anos. Sabemos também que o povo de Israel passaram 7 anos escravizados nas mãos ali dos amalequitas, dos povos do Oriente. Nós sabemos que ali eles foram perseguidos, destruídos. Muitos se esconderam e sabemos que essa história destaca por Gideão estar malhando trigo e então o anjo do Senhor vem falar com Gideão. Gideão aceita a proposta de Deus para liderar uma guerra e vence, não com 32 mil, mas com 300. É a tão história famosa dos 300 valentes de Gideão. Mas eu não quero falar dos 300 valentes de Gideão. Eu não quero falar aqui de Otoniel. Eu não quero aqui falar de Débora e Baraque. Estes, Sansão também, aleluias, que lideraram e trouxeram paz para Israel nos seus governos. Mas também tivemos ali mais de 100 anos de opressão. E exatamente quando entramos no livro de Ruth, nós vamos ver que a nação, o povo, ali estava oprimido. Havia conflitos, havia opressão por todos os lados. E então o esposo de Noemi e ela toma a decisão de sair das terras de Belém de Judá por causa dos conflitos, por causa das guerras, por causa da escassez, da crise e da fome. Talvez por alguma razão eles tinham o direito de buscar, inclusive nas terras de Moabe. Moabe, que então também oprimiu Israel. E eu talvez posso dizer
que exatamente nas terras do inimigo, em que oprimiu o seu povo, Noemi agora e seu esposo e seus 2 filhos vão tentar a sorte, vão tentar a vida, vão tentar se levantar, vão tentar construir a sua história. E a partir daí então, nós vemos que Noemi casa-se com os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos constrói famílias e gera 2 noras. Estas, tempos depois, apenas viveram de derrotas em derrotas, fracassos em fracassos, percas e mais percas. Noemi perde o seu esposo, logo em seguida os seus 2 filhos. Sobram então ali as suas 2 noras. A primeira, ela desiste de seguir a Noemi. A segunda, esta Ruth, toma a decisão de seguir em frente com a sua sogra. Seguir em frente ali, acompanhando Noemi, retornar a Belém de Judá. Retornar no início, retornar no começo da história, onde nunca deveria ter mudado. Talvez você esteja enfrentando um momento como este, de percas, fracassos e derrotas, e não sabe por onde recomeçar, não sabe por onde reconstruir, restaurar a sua vida. E eu quero então te dar uma direção através da palavra de Deus para você retornar ao primeiro amor, retornar talvez de onde você caiu, de onde você foi ferido, de onde você perdeu, de onde você, aleluias, começou a viver ações essas adversas da sua caminhada. E eu quero aqui então fazer menção, após esse breve começo, essa introdução, eu quero ler aqui, louvado o nome do Senhor, algo muito importante, interessante, que ao terminar o tempo dos juízes, então começa a história que eu vou lhe contar. Entenda-se, no capítulo 1 de Ruth, no versículo de número 15, diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Aqui Noemi falando de suas noras, entre elas a Ruth. E olha a resposta de Ruth. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então aqui está o miolo desta mensagem, está o cerne dessa mensagem, está a palavra que vem definir o que vai acontecer mediante uma decisão, uma escolha e uma atitude. Não fique só nas suas palavras. Nós estamos entrando num contexto aonde mostra que palavras não resolvem, mas atitudes traz resultados. Louvado o nome do Senhor. Eu fiz algumas observações aqui importantes, louvado o nome do Senhor, no livro de Ruth, esse sendo o 8º livro da Bíblia no Antigo Testamento, louvado o nome do Senhor. No capítulo de número 1, versículo 6 do mesmo livro, o Senhor é o Deus que dá pão ao seu povo. No verso 1, no capítulo 1, verso 16, o Deus de Noemi é o Deus que Ruth escolhe. Em Ruth, capítulo 1, versículo 21, o Senhor é o Deus que empobrece e também o Deus que enriquece. No capítulo 1, versículo 21, ainda ele é o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 2, versículo 12, ele é o Deus sob cujas asas podemos nos refugiar. Ruth, capítulo 4, versículo 8 a 10, ele é o nosso grande remidor.
capítulo 4, versículo 9 ao 22, Ele é o Deus que controla a nossa história e o nosso destino. Deus mudou a sorte de Ruth e de Noemi. Deus faz o que o solitário viva em família, liberta aquele ou aqueles que estão presos em grilhões. No Salmo de número 113, versículo 1 ao 9, o salmista resume muito bem o que Deus fez na vida de Ruth e de Noemi, dizendo, olha que lindo, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao Senhor. O Deus da Bíblia é o Deus que transforma derrotas em vitórias, transforma pessoas fracassadas em vencedoras e transforma o mal em bem. Então aqui está um resumo desta mensagem a qual eu estarei passando para todos os nossos irmãos e nossas irmãs que vai estar acompanhando essa palavra a partir de agora. Eu fiz essa introdução um pouco mais ampla para você entender. A segunda parte, que é aqui o que eu vou estar pregando com relação a esta palavra, é tempo de voltar a Belém de Judá. É tempo de recomeçar. O capítulo 1, versículo 15 e 16 de Ruth vem nos aludir, vem então nos impulsionar, vem nos erguer, nos levantar, vem trazer esperança novamente para a nossa história, vem trazer esperança para o nosso tempo. Vamos transportar dos dias de Ruth e de Noemi, vamos nos transportar dos tempos de Débora e Baraque, vamos nos transportar dos tempos de Gideão para os dias de hoje. Vamos nos transportar dos tempos de Sansão, nos juízes que julgava Israel. Israel agora está passando por um momento difícil. A Bíblia relata que no capítulo 1, inicia-se um verso primeiro, aleluias, que Noemi e o seu esposo, os seus 2 filhos estão diante de uma crise. Estão diante de conflitos estes que passavam em Israel. Eles saem de Belém de Judá e vão em direção às terras de Moabe, e aonde ali os seus 2 filhos se casam, ali se tornam famílias, e vêm para a casa e para a família de Noemi, agora 2 noras. Tempos depois a Bíblia relata que Noemi perde o seu esposo, em seguida os seus 2 filhos. As 2 noras se tornam agora ali as únicas pessoas ligadas a Noemi. Noemi tem uma conversa com as suas noras. As suas noras se decidem. Uma delas retorna ao seu povo, retorna aos moabitas, retorna ali aos seus deuses. Mas Ruth toma uma decisão.